Saudações, queridos espectadores! Vocês já se perguntaram se, no passado, uma pessoa poderia ser presa por usar roupas muito bonitas? Imaginem ser multados não por violações de trânsito, mas por uma refeição excessivamente luxuosa ou um chapéu de estilo inadequado para sua classe social. Soa incrivelmente, não é? No entanto, por muitos séculos, tais leis existiram em todo o mundo. Hoje, embarcamos numa jornada fascinante através da história das leis suntuárias, restrições surpreendentes que regulavam quem podia consumir o quê. Se vocês se interessam por fatos históricos incomuns e como a sociedade se regulava no passado, certifiquem-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, vocês não perderão novos episódios sobre páginas pouco conhecidas da história que nos ajudam a entender melhor nosso presente. E agora, vamos descobrir por que essas leis estranhas eram necessárias e como afetavam a vida diária das pessoas. Comecemos com o fato de que as leis suntuárias, como os historiadores as chamam, existiram desde tempos antigos e perseguiam vários objetivos ao mesmo tempo. Elas determinavam quem podia usar certos tipos de roupas, consumir produtos específicos, usar materiais e objetos caros. Em essência, estes eram instrumentos de controle social que mostravam claramente quem era quem na sociedade e não permitiam que as classes inferiores se passassem pelas superiores. Vocês acham que isso era apenas um capricho dos governantes? Na verdade, tudo é muito mais complexo e interessante. Na Roma Antiga, já no século V antes da nossa era, apareceu a Lei das 12 Tábuas, que, entre outras coisas, limitava os gastos com cerimônias funerárias. Conseguem imaginar? As autoridades regulavam até mesmo quão luxuosamente vocês podiam enterrar parentes. A lei proibia usar mais de uma certa quantidade de ouro para decorar o falecido e limitava o número de carpideiras. A razão era simples. Famílias nobres romanas competiam no esplendor dos funerais, o que levava à ruína de muitas famílias aristocráticas. O Estado decidiu intervir para preservar a riqueza da elite. A propósito, essas restrições se mostraram bastante eficazes. Muitos enterros romanos antigos descobertos por arqueólogos realmente correspondem às prescrições da lei. No entanto, as leis suntuárias alcançaram seu verdadeiro florescimento na Europa medieval. No século XIII, o rei Filipe IV, o Belo, da França, emitiu um decreto, segundo o qual plebeus não tinham direito de usar pele de arminho, joias de ouro e prata, bem como roupas feitas de tecidos caros. Apenas imaginem, vocês podiam ser presos por usar um chapéu feito da pele errada. Aristocratas, por sua vez, tinham que corresponder ao seu status. Duques podiam usar uma coisa, condes outra e cavaleiros uma terceira. Todo esse código complexo de vestimenta permitia determinar instantaneamente a qual classe uma pessoa pertencia. Violadores enfrentavam multas enormes, confisco de propriedades e até prisão. Vocês sabiam que na Inglaterra medieval havia uma lei proibindo pessoas de certa posição de comer mais de 2 pratos numa refeição? Sob Eduardo III, no século XIV, foi emitido um decreto que regulava não só roupas, mas também nutrição. Isso era feito não só para manter a hierarquia social, mas também para economizar recursos durante guerras e colheitas ruins. Imaginem que num restaurante vocês são recusados para a sobremesa, não porque não têm dinheiro suficiente, mas porque, por lei, não têm direito a um terceiro prato devido à sua posição social. Curiosamente, no Japão, durante o período Edo, que durou de 1603 a 1868, existia um sistema particularmente complexo de leis suntuárias. Os shoguns da dinastia Tokugawa criaram um código detalhado que regulava literalmente tudo, desde materiais para construir casas até padrões em kimonos. Camponeses, por exemplo, eram proibidos de usar seda e suas casas não podiam ter mais de um andar. Até cores de roupas eram estritamente regulamentadas. Tons brilhantes eram destinados às classes superiores, enquanto plebeus tinham que se contentar com tons apagados. A violação dessas regras era percebida não simplesmente como crime, mas como violação da ordem cósmica. O que é surpreendente é que na sociedade japonesa, essas restrições frequentemente levavam ao efeito oposto: o florescimento de uma estética refinada minimalista e atenção aos detalhes. Limitados em sua escolha de materiais e cores, artesãos e artistas aprenderam a criar coisas incrivelmente requintadas dentro da estrutura permitida. Assim nasceu o famoso minimalismo japonês, que hoje inspira designers ao redor do mundo.
Não é surpreendente como proibições podem estimular criatividade? Voltemos à Europa. Na era do Renascimento na Itália, as leis suntuárias alcançaram tal nível de detalhamento que regulavam até o número de botões nas roupas e o comprimento das caudas dos vestidos. Em Veneza, por exemplo, funcionários especiais patrulhavam as ruas procurando violadores das leis suntuárias. Eles podiam parar um transeunte e verificar a qualidade de suas roupas, o número de decorações e a correspondência de tudo isso ao seu status social. E em Florença havia um imposto especial sobre vaidade. Se uma mulher quisesse usar um colar de pérolas ou broche de ouro, seu marido ou pai tinha que pagar um imposto adicional. É especialmente interessante que até prostitutas em algumas cidades italianas eram prescritas a usar certas roupas, frequentemente de cor vermelha brilhante ou com marcas distintivas especiais. Isso era feito para que mulheres honestas não pudessem ser confundidas com representantes da profissão mais antiga. Paradoxalmente, às vezes, cortesãs de alto escalão recebiam permissões especiais para usar roupas luxuosas, proibidas para mulheres comuns da cidade. Assim, uma dama nobre podia estar vestida mais modestamente que uma cortesã famosa. O Império Chinês também não ficou para trás na regulação do luxo. Sob a dinastia Qing, que governou de 1644 a 1912, havia regras rigorosas sobre quem podia usar roupas amarelas. Esta cor era reservada exclusivamente para o imperador e seus parentes mais próximos. Uma pessoa simples que ousasse usar roupas amarelas podia ser executada por insultar a majestade. Além disso, certos padrões, por exemplo com imagens de dragões, também eram um privilégio da família imperial. Funcionários de diferentes posições usavam remendos especiais com imagens de animais que indicavam precisamente sua posição na hierarquia burocrática. Mas talvez as leis suntuárias mais extravagantes estivessem na América pré-colombiana. No Império Azteca, apenas a mais alta nobreza e guerreiros especialmente distinguidos tinham direito a usar roupas feitas de penas de quetzal, uma ave sagrada com plumagem verde esmeralda. Um plebeu pego com tais roupas enfrentava a pena de morte. O uso de ouro, jade e outros materiais preciosos também era estritamente regulado. Curiosamente, até comida estava sujeita a restrições de status. Cacau, por exemplo, era uma bebida da elite, e pessoas comuns não tinham direito de consumi-lo. A Rússia também tinha suas próprias leis suntuárias. Sob Pedro I foi introduzido um imposto sobre barbas, que pode ser considerado uma espécie de lei suntuária. Nobres e comerciantes que desejavam manter suas barbas contrário à moda ocidental, ativamente promovida pelo imperador, tinham que pagar um imposto especial. O tamanho do pagamento dependia da posição social. Nobres pagavam mais, comerciantes da primeira guilda pagavam menos e camponeses pagavam uma quantia simbólica, e mesmo assim, apenas ao entrar na cidade. Após pagar o imposto, era emitido um sinal especial de cobre, uma ficha de barba, que devia ser carregada consigo. Outro exemplo de restrições de status russas foi a tabela de posições, introduzida pelo mesmo Pedro I em 1722. Ela estabelecia correspondência entre posições militares, serviço civil e títulos da corte, e também determinava quais privilégios eram devidos aos portadores dessas posições. Muito dependia da posição, o direito de usar certos tipos de roupas, a possibilidade de assistir a certos eventos e até o direito a um tipo particular de carruagem. Uma pergunta lógica surge: como todas essas numerosas e às vezes absurdas leis eram observadas? Surpreendentemente, em muitas sociedades bastante rigorosamente. Por exemplo, na Europa medieval, havia funcionários especiais que monitoravam o cumprimento das leis suntuárias. Eles podiam parar uma pessoa na rua, verificar suas roupas, joias e até exigir documentos confirmando seu status social. No Japão, o sistema de responsabilidade mútua significava que toda a comunidade podia ser punida pela violação de uma pessoa. No entanto, como frequentemente acontece, formas de contornar proibições foram encontradas. Cidadãos ricos na Europa, a quem era proibido usar roupas feitas de tecidos caros, costuravam forros de seda ou veludo. Tudo parecia modesto por fora, mas a própria pessoa sabia de seu luxo secreto. Na China, artesãos aprenderam a criar tecidos que mudavam de cor sob certas iluminações. Assim, alguém podia quase usar o amarelo imperial sem violar diretamente a lei.
E em Veneza, damas nobres a quem era proibido usar sapatos muito altos inventaram os famosos chopines, plataformas de até 50 centímetros de altura que tecnicamente não eram sapatos, mas sim dispositivos para caminhar. Curiosamente, conforme o capitalismo se desenvolveu e a burguesia subiu, as leis suntuárias gradualmente perderam seu poder. Quando a riqueza começou a ser determinada, não pela origem, mas pelo dinheiro, tornou-se muito mais difícil controlar quem consumia o quê. As últimas leis suntuárias europeias foram revogadas no final do século XVIII, início do XIX, embora alguns de seus elementos persistissem por mais tempo. Por exemplo, no Japão, muitas restrições foram oficialmente abolidas apenas com o início da era Meiji, em 1868. No entanto, seria errado pensar que restrições de status desapareceram completamente hoje. Elas simplesmente tomaram outras formas mais sutis. Em vez de leis, agora operam regras não escritas e códigos sociais. Por exemplo, em certos círculos profissionais, há um código de vestimenta não escrito, cuja violação pode custar uma carreira. Em algumas instituições educacionais de elite, uniformes ainda são usados que instantaneamente marcam pertencimento a certo estrato social. Análogos modernos das leis suntuárias também podem ser considerados alguns impostos. Por exemplo, impostos sobre luxo existentes em muitos países essencialmente desempenham a mesma função. Limitam o consumo de certos bens, tornando-os acessíveis apenas para poucos escolhidos. E bens e serviços exclusivos, disponíveis apenas por convite? Não é esta uma versão moderna de restrições de status? Pensem em clubes de elite aos quais só se pode entrar por recomendação, ou bolsas de certas marcas que não podem ser compradas sem histórico prévio de compras. É especialmente interessante observar como novos símbolos de status e restrições se formam na era das redes sociais. Hoje, status pode ser determinado não apenas por coisas materiais, mas também pelo número de seguidores, acesso exclusivo a certas plataformas ou a capacidade de ser os primeiros a experimentar novas tecnologias. A verificação em redes sociais, disponível apenas para poucos escolhidos, não lembra antigas marcas distintivas para a nobreza? O fenômeno do consumo consciente e minimalismo, popular entre pessoas ricas em países desenvolvidos, merece atenção especial. Paradoxalmente, recusar consumo demonstrativo torna-se uma nova forma de demonstrar alto status. Uma vez leis proibiam plebeus de usar seda e veludo, hoje um alto executivo de uma grande corporação pode enfatizar seu status usando roupas simples e andando de bicicleta em vez de carro de luxo. E ainda assim, a maioria das sociedades modernas regula significativamente menos o consumo que no passado. A democratização da moda, produção em massa e globalização tornaram muitos bens, uma vez elitistas, acessíveis para amplos segmentos da população. Hoje, uma pessoa com renda média pode se permitir coisas com as quais nem reis podiam sonhar no passado. Produtos exóticos, viagens para países distantes, acesso a vastas bibliotecas de conhecimento. Se pensarmos nisso, a história das leis suntuárias é uma história sobre como a sociedade tentou manter estabilidade através de divisão clara em grupos. Quando olhamos essas leis da posição de uma pessoa moderna, elas nos parecem estranhas, absurdas e até engraçadas, mas para pessoas daquele tempo, elas eram parte da ordem natural das coisas, uma forma de manter a harmonia social e prevenir caos. Então fizemos uma jornada através de séculos e continentes, conhecendo o fenômeno surpreendente das leis suntuárias, desde restrições romanas antigas em cerimônias funerárias até regulações japonesas sobre cores de kimonos, desde o amarelo imperial chinês até chopines venezianos. Todos esses exemplos mostram quão engenhosa a humanidade pode ser, tanto em criar restrições quanto em encontrar formas de contorná-las. Espero que este vídeo tenha sido tão fascinante para vocês quanto foi para mim ao criá-lo. Se vocês gostaram de nossa jornada ao mundo das restrições de status, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar notificações para não perder novos episódios sobre páginas pouco conhecidas e surpreendentes da história. E nos comentários, nos contem que símbolos de status e restrições modernas vocês notam em nossa sociedade. Vocês acham que são úteis ou, pelo contrário, criam barreiras desnecessárias? No próximo episódio, continuaremos explorando práticas históricas surpreendentes que, à primeira vista, parecem absurdas, mas, ao examinar mais de perto, revelam a lógica profunda de seu tempo. Fiquem conosco, porque a história não é apenas uma coleção de fatos sobre o passado,
mas uma chave para entender o presente e futuro. Até nos encontrarmos novamente!